A nossa nona meditação para a Quaresma será sobre o seguinte tema: foi conveniente Cristo ser crucificado entre ladrões. É uma afirmação de Santo Tomás e que ele traz para nós uma demonstração de que cada detalhe da morte de Jesus, da paixão de Jesus, possui um significado teológico de suma importância para nós. Nada na vida de Cristo é algo insignificante, algo sem importância. E Santo Tomás nos traz a opinião de alguns padres da igreja, lá dos primeiros séculos, sobre este tema. Santo Tomás afirma que Jesus ele foi crucificado entre os ladrões por duas razões. Primeiro, pela intenção dos judeus, que queria que Jesus fosse crucificado entre ladrões, para que Jesus participasse da ignomínia desses ladrões, para que Jesus fosse comparado, rebaixar a dignidade de Cristo à dignidade de um ladrão, de alguém que havia cometido um crime. Segundo Santo Tomás, a segunda razão é considerada segundo a ordem de Deus, do qual para Deus foi conveniente que Cristo fosse crucificado. Pelo seguinte motivo, diz São Jerônimo. Segundo São Jerônimo, quanto à ordenação de Deus, Cristo foi crucificado entre ladrões, porque assim como Cristo foi feito na cruz maldição por nós, assim foi crucificado como criminoso entre criminosos para a salvação de todos. Então, Cristo não só se fez maldição por nós, mas também foi crucificado como criminoso entre os criminosos. O Papa Leão diz que 2 ladrões foram crucificados, um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo de Cristo, a fim de que, nesse espetáculo mesmo do patíbulo, se espelhasse aquela separação que ele próprio há de fazer quando vier a julgar os homens. E Santo Agostinho completa: se bem refletires, verás que essa cruz foi um tribunal. O juiz está posto no meio, o que acreditou foi salvo, o outro que insultou foi condenado, por onde se vê o que Cristo fará um dia dos vivos e dos mortos, colocando aqueles à sua direita e os outros à sua esquerda. Aqui nós vemos o significado daquilo que a igreja nos ensina, de que Cristo um dia virá para julgar os vivos e os mortos, que aqueles que acreditaram, aqueles que viveram a fé serão salvos, e aqueles que não acreditaram, que insultaram a fé, que fizeram deboche da fé, serão condenados. Isso, caríssimos, é algo que nós devemos refletir. Se nós realmente estamos vivendo como os do lado, o ladrão do lado direito, arrependido que foi salvo, ou como o ladrão do lado esquerdo, que apenas insulta a fé. E como nós insultamos a fé? Crendo e pecando, continuando na vida de pecado. Isso é o maior insulto que se pode fazer para com o sacrifício de nosso Senhor na cruz. Dizer que vive na fé, mas continuar vivendo no pecado. Santo Hilário diz que os 2 ladrões crucificados, um à direita, o outro à esquerda, mostram que toda a diversidade do gênero humano é chamada a participar do mistério da paixão de Cristo. Ou seja, todas as pessoas, o mundo inteiro, a universalidade da salvação em Cristo. A salvação que veio para todo o gênero humano e não somente para um povo escolhido.
Veio, claro, primeiramente para o povo escolhido, para depois ir para os gentios. Mas o povo rejeitou a fé. E aí, partiu-se para os gentios. Os apóstolos, rejeitados na própria terra, onde a fé deveria ser assumida primeiramente para depois ir para os gentios, não, eles partiram diretamente para os gentios. Mas como, continua Santo Hilário, mas como a divisão entre fiéis e infiéis é correspondente aos lados direito e esquerdo, um dos dois, o colocado à direita, foi salvo pela crucificação da fé. Ou seja, quando Cristo vier julgar, ele colocará os salvos à direita e os condenados à esquerda. Diz São Beda, o venerável, grande santo da patrística, assim como Santo Hilário, doutor da Igreja. Os ladrões crucificados com o Senhor simbolizam aqueles que, sob a fé e a confissão de Cristo, sofrem a agonia do martírio ou vivem sob as regras de uma disciplina mais austera. E os que trabalham para a glória eterna são figurados pelo ladrão da direita, ao passo que os de olhos postos na glória humana imitam os atos do ladrão da esquerda. Então nós temos aqui o ladrão da direita, representa aqueles que vivem o martírio, que vivem a fé em Cristo, que não negam a fé e que, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da morte, como nós vemos nos cristãos que são perseguidos, eles não abandonam a fé. E do lado esquerdo da cruz nós temos o ladrão que representa aqueles que vivem como se Deus não existisse, daqueles que abandonam a fé por qualquer coisa, aqueles que estão com os olhos direcionados nas glórias humanas. Aqueles que falam assim, eu creio. A missa é o mais importante para mim. Vamos numa festa domingo? Não, vamos. Mas a gente tinha que ir para a missa? Não, o importante é crer em Deus. Vamos à festa, eu quero ir para a festa. Ah, eu quero ir para o churrasco, vou deixar de ir à missa. Mas eu creio. Não, caríssimos, você não crê. Você está enganando a si próprio achando que crê, mas você está deixando as coisas de Deus, a glória divina, pela glória humana. Por qualquer coisinha. Por qualquer coisinha mínima que seja, Deus se torna segundo lugar na sua vida. E o primeiro mandamento de Deus é: amai a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Nem família, nem churrasco, nem festa, nem dinheiro, nem trabalho. Nada está acima do Senhor.